Bom, no vídeo de hoje vamos explorar um território complexo no mundo da liderança. Vamos aqui falar sobre quando o seu time discorda de você ou, ainda pior, quando alguém do seu time não gosta de você, você tem um desafeto lá, você tem alguém jogando contra. Como é que você lida com isso? Pois é, quero ter uma conversa muito franca contigo no vídeo de hoje. Aliás, todas as conversas aqui são muito francas, né? Não tem papo furado, não tem politicamente correto. Só que eu quero que você lembre que liderança não é fórmula matemática. Vou trazer para você, baseado na minha experiência, como eu lidero o meu time, como eu lidero os meus negócios, como eu ensino os meus alunos, mas não é fórmula matemática, não. O que fizer sentido aqui você usa, o que não fizer sentido, coloca no seu mosaico, daqui a pouco o seu mosaico, né, vai fazendo sentido. Bom, vamos falar sobre esse assunto tão complicado. Aliás, as pessoas complicam mais do que deveria quando elas não são maduras. Do que eu estou falando aqui? Vamos lá. O seu time ou uma pessoa do seu time tem discordado de você, não tem aprovado alguns comportamentos seus, tem dificultado a sua maneira de lidar com essas pessoas. O que você deve fazer? Muitos líderes nesse momento acham que isso é ruim. A pessoa acha que o fato de um liderado dela discordar dela seja algo ruim. Você já sabe que isso aí é ego, não é? Isso é ego. Você não está lá liderando as pessoas para ser uma unanimidade, para ser amado por todo mundo. Não, você, assim como eles, está sujeito à condição humana, que é a condição de errar. Você está se desenvolvendo, você está amadurecendo, você está aprendendo, assim como o seu time. Então você não tem que ser uma unanimidade, você não tem que ser amado por todo mundo. E essa é a minha primeira reflexão aqui contigo, tá? Se desapega do ego. Agora que você já se desapegou do ego, já entendeu que você não está lá para ser amado, mas para buscar crescimento, para gerar resultados de forma justa, de forma honesta. Vamos pensar aqui no próximo ponto. Vaidade. Às vezes a pessoa te dá um feedback importante, às vezes ela fala para você algo que te irritou muito, mas te irritou muito porque tem um fundo de verdade. Te irritou muito porque você sabe que é um ponto fraco seu, porque ela encontrou uma fraqueza sua. Então, a discordância em si pode causar em você um amadurecimento, uma melhoria. Então, a vaidade é o que te impede de identificar os pontos cegos. Tem muito líder que eu conheço aí que poderia ter grandes resultados, mas não consegue alcançar grandes resultados porque simplesmente não está disposto a ouvir as pessoas. Ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele poderia ou deveria saber tudo diante da equipe dele. Então não caia nessa tentação da vaidade. Reflita se o que a pessoa está falando não tem um sentido. Reflita se o que a pessoa está falando de fato não é uma grande oportunidade de melhoria para você. Agora calma, vamos chegar lá ainda. Eu sei que você ainda está pensando aí, mas Murilo, e quando eu tenho um problema pessoal? Quando o meu liderado tem um problema pessoal contra mim, como é que eu faço? Tá bom, vamos falar sobre isso. Vamos imaginar que você deixou o ego e a vaidade de lado. Você começou a ouvir o seu liderado, começou a refletir sobre o que ele está falando, se você de fato não pode melhorar aquilo. Você começou a melhorar aquilo, mesmo assim você percebeu que o seu liderado é um detrator dentro da sua equipe. Está colocando os outros contra você, a famosa laranja podre, né? Ora, se isso está acontecendo, nós temos que entender o seguinte, ó. Na vida profissional, mundo corporativo, se não dá para ser amigo, vamos ser profissional. Mas, se a pessoa está colocando o time contra você, prejudicando o seu ambiente, você não tem que pensar duas vezes por melhor profissional que ela seja. Porque se a pessoa começa a implicar com você como líder, começa a colocar defeito nos seus projetos, começa a negar o que você fala, começa a mostrar falta de vontade, de engajamento em fazer as coisas. Ora, é evidente que você vai ter que agir, é evidente que você vai ter que trocar. Mas o problema é que muitos de vocês, quando eu falo um negócio desse, vai achar que o teu problema com o seu liderado é pessoal. Eu garanto para vocês, a maioria dos casos não chega a esse ponto de
de se tornar um problema pessoal, onde o seu liderado se tornou o seu detrator. Quando isso acontece é porque você já errou muito, entendeu? Você já foi prejudicando aquela relação com aquela pessoa, reagindo do jeito errado e o ambiente ficou insustentável, né? Então você vai ter que, de fato, agir. Mas a maioria dos casos, você muda a impressão de uma pessoa sobre você quando você tem a humildade de ouvir, quando você se coloca no lugar da pessoa e quando você se compromete a entender, você não precisa concordar, mas você se compromete a entender o que está acontecendo e ajuda aquela pessoa a resolver aqueles pontos de discordância. Então, vamos recapitular aqui onde eu quero chegar. Há uma grande possibilidade, se você está aqui nesse vídeo comigo, se você tem um time que tem alguém lá que está discordando de você, que parece estar jogando contra, há uma grande possibilidade de você ter pontos cegos na sua liderança e a sua vaidade vinha te impedindo de reconhecer isso e estava muito mais fácil para você dizer que a pessoa está com inveja, que a pessoa tem um problema pessoal contra você. É muito mais fácil falar isso, não é? Aí eu te convido a refletir a partir de agora. Faça o teste de, ao invés de julgar aquela pessoa, de sentar com ela e ouvir, de coração aberto, quais são de fato os pontos que você pode melhorar. Eu tenho certeza que com uma postura dessa, de aproximação, de resolução de problemas, de tirar a insegurança das pessoas ou a discrepância entre as expectativas e a realidade, você começa a trazer o seu time para o seu lado. Esse é um trabalho fácil? Não, mas crescer dói mesmo. Crescer, de fato, não é um trabalho fácil. Crescer exige de você essa humildade de muitas vezes olhar para uma questão e ter que reconhecer. Faz parte. Todos nós temos isso. E assim você se torna o que eu costumo chamar de um líder borracha forte. O líder borracha forte é aquele que aguenta pressão. O líder borracha forte é aquele que tem resiliência, é aquele que é treinável, que olha para situações como oportunidades de melhoria e não como ataques pessoais ou punições. Se esse vídeo fez sentido, eu quero te convidar a fazer uma coisa aqui. Vamos fazer um acordo. Se você assistiu o vídeo foi útil de alguma maneira, te causou alguma reflexão boa, deixa o seu like e se inscreve no canal. É assim que eu recebo o seu reconhecimento e entendo que o nosso canal aqui está contribuindo com vocês. Agora, se esse vídeo não fez sentido, tá tudo certo, tá tudo bem. Deixa aí o seu comentário, o ponto que você discorda disso e certamente eu vou olhar com muito carinho para isso, entendendo onde eu posso melhorar. Não é o que eu te convidei a fazer? Pois é, liderança acontece pelo exemplo, né? Então estou aqui me colocando à disposição se tem algo aqui nesse vídeo que eu falei e que não faz sentido. Forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.